deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tentou liderar alguém e sentiu que nada funcionava? Você explicava e a pessoa não entregava? Ou então, você deu autonomia e a pessoa travou? Ou pior, você tratou todo mundo igual e mesmo assim o resultado não veio? Se isso já aconteceu com você, vamos conversar aqui. Sou o Minoru Ueda e hoje eu quero te mostrar um jeito simples, prático e extremamente humano de liderar. A liderança situacional, conectado com maturidade. E antes de entrar no conteúdo, deixa eu te contar uma coisa importante. Tudo que eu vou te mostrar aqui se apoia em 7 pilares que, na minha visão, sustentam qualquer liderança de alto nível. 1. Equilíbrio entre relacionamento e resultado. 2. Parceria e conversas de alinhamento. 3. Estimular aprendizado e desenvolvimento contínuo. 4. Tratar diferente, que é diferente. 5. Reconhecer que a mesma pessoa pode ter maturidade diferente em tarefas diferentes. 6. Usar o mesmo critério para situações semelhantes. 7. Entender que maturidade é da tarefa, não da pessoa. Esses 7 pilares são o condutor de tudo o que eu vou te mostrar daqui para frente, tá? E quando você entende isso, liderar fica muito mais leve, muito mais claro e muito mais eficaz. Agora sim, vamos ao modelo. Antes de tudo, deixa eu te dizer uma coisa importante. Não existe um único jeito certo de liderar. Existe o jeito certo para cada situação. Isso depende de 2 coisas. A competência da pessoa na tarefa e o empenho dela naquela tarefa. É isso que define a maturidade. Vamos falar de M. Sempre que eu falar M é maturidade. M1, baixa competência e alto empenho. M2, alguma competência e empenho oscilando. M3, alta competência e empenho variável. M4, alta competência e alto empenho. É isso que define o estilo que você precisa usar. Vamos ao primeiro pilar. Criar um ambiente que valoriza tanto os relacionamentos quanto os resultados. Imagina um colaborador novo, remoto, ou presencialmente, começando agora. Ele está em M1. Baixa competência e alto empenho. É aquele colaborador cheio de energia, mas sem experiência. Se você só cobra resultado, ele trava. Se você acolhe, ele se perde. Aqui o estilo é direção, passo a passo, clareza e bem objetiva, sabe? Orientação bem objetiva. Relacionamento sem resultado vira amizade. Resultado sem relacionamento vira pressão. Liderança é o equilíbrio. O segundo pilar diz: liderança é parceria, é conversa de alinhamento. Agora pensa naquele colaborador que começou bem, mas de repente desanimou. Ele está em M2, alguma competência e empenho oscilando. E quando a pessoa percebe que a tarefa é mais difícil do que parecia, aqui o estilo é direção mais apoio. Você ainda dá instrução, mas também dá contexto, explica o porquê, mostra o caminho. E tem um ponto aqui que é fundamental esclarecer. Metas. Esclarecer metas significa garantir que a pessoa entende 2 coisas muito claramente. Primeiro, o que exatamente está sendo pedido que elas façam, suas áreas de responsabilidade. Segundo, o que representa um bom desempenho, os padrões de qualidade, prazo e entrega. Quando isso não está claro, a pessoa trabalha no escuro. Ela tenta adivinhar, ela tenta agradar, ela tenta não errar. Mas quando você esclarece metas de verdade, você tira a pessoa da adivinhação e coloca ela na direção certa. Clareza reduz a ansiedade. Clareza aumenta a responsabilidade. Clareza acelera a maturidade. Agora, antes de continuar, tem uma habilidade que separa líderes medianos de líderes de alto nível. Diagnosticar o nível de desenvolvimento da sua equipe. Sim, diagnosticar significa observar 2 coisas muito simples, mas muito poderosas: competência e empenho. Vamos lá. Competência é a soma, de conhecimento e habilidades que uma pessoa tem para cumprir uma tarefa. E a melhor forma de avaliar competência não é pelo que a pessoa fala, é pelo que ela entrega. O empenho é a motivação, é a autoconfiança da pessoa em relação àquela tarefa. É o quanto ela acredita que consegue fazer, é o quanto ela está disposta a se envolver. E quando você combina competência e empenho, surgem 4 níveis básicos de desenvolvimento.
D1, desenvolvimento, o principiante empolgado, baixa competência, alto empenho. D2, o aprendiz decepcionado, baixa ou alguma competência, baixo empenho. D3, o colaborador capaz, mas cauteloso, competência moderada e alta, bem variável. D4, o realizador autoconfiante, alta competência, alto empenho. Esses 4 níveis são a base da liderança situacional. Porque isso define o estilo que você precisa usar. E tem um detalhe aqui que muita liderança esquece. O que muda completamente a forma como você enxerga a sua equipe. O nível de desenvolvimento é específico da meta ou da tarefa. Ninguém é D1, D2, D3 ou D4 como pessoa. A pessoa está em um nível de desenvolvimento naquela tarefa específica. Alguém pode ser D4 em análise de dado e D1 em apresentações. Pode ser D3 em gestão de projeto e D2 em lidar com clientes difíceis. As pessoas não têm um único nível de desenvolvimento. Elas têm vários, dependendo da tarefa. E é exatamente por isso que o diagnóstico é tão importante. Quando você entende que maturidade é específica da tarefa, você para de rotular. Você começa a olhar para o contexto, para o momento, para a necessidade real. E aí sim você ajusta seu estilo com precisão. O terceiro pilar é um dos meus favoritos. Estimular os liderares a aprenderem. Por quê? Maturidade cresce com aprendizado. Agora, imagine alguém que já sabe fazer, mas não confia totalmente. Ele está em M3, alta competência e empenho variável. É a pessoa que pede validação o tempo todo. Aqui o estilo é apoio. Você não dá mais direção, você dá confiança, oferece reforço, espaço para a pessoa se ver capaz. E deixa eu abrir um parênteses importante aqui. Quando a gente fala de desenvolver pessoas, tem uma palavra que assusta alguns líderes, é empoderar. Mas empoderar não é dar poder à toa. Empoderar é permitir que as pessoas usem o conhecimento, a experiência e a motivação que elas já têm a direcionar tudo para gerar resultados positivos. Só que a maioria das pessoas não foi educada para isso. Na escola, a pergunta era, o que a professora quer que eu faça? No trabalho, viram o que meu chefe quer que eu faça. Agora imagine se a pergunta fosse outra. O que eu quero aprender? O que faz sentido para a empresa agora? Quando você lidera com maturidade situacional, você ajuda as pessoas a fazer essa virada. Você tira a pessoa do o que o chefe quer e leva para como eu posso contribuir. E tem mais uma coisa que transforma completamente a maturidade das pessoas. Compartilhar informações. Quando você esconde informação, você cria dependência, né? Quando você compartilha informação, você cria autonomia. Dizer, aqui estão os números, aqui está o contexto, aqui está o impacto, é dizer, eu confio em você para vocês tomarem boas decisões. Isso cria um sentimento de estamos no mesmo barco. E quando a equipe sente isso, ela rema junto. Agora deixa eu te dizer algo que o Ken Blanchard fala aqui nesse livro, que eu vejo todos os dias. Organizações burocráticas estão quase sempre à beira da falência em termos de confiança. E quando a confiança vai embora, as pessoas começam a gastar energia tentando se proteger uma das outras. Ao invés de colaborar, elas se defendem. Ao invés de compartilhar, elas escondem. Ao invés de pensar no todo, elas pensam em sobreviver. Confiança não é detalhe, é a base de tudo. Sem confiança, ninguém chega ao M4. Sim, o quarto pilar. Diz, esse pilar é bem simples, mas muda tudo. Pessoas diferentes precisam de coisas diferentes. Não existe nada mais injusto do que tratar igualmente pessoas que não são iguais. Cada pessoa tem uma história, um ritmo, um jeito de aprender, um nível de confiança, um conjunto de habilidades, um momento de vida. Isso tudo influencia diretamente a forma como ela reage a uma tarefa, a um desafio e a um feedback. Tem gente que precisa de mais clareza, tem gente que precisa de mais encorajamento, tem gente que precisa de mais autonomia, tem gente que precisa de mais direção. E não é favoritismo, não é desigualdade, é liderança inteligente situacional. Tratar diferente quem é diferente é olhar para a pessoa e perguntar o que ela precisa
nesse momento de meu, como líder, para entregar o melhor dela. É isso que faz um líder ser percebido como justo, não porque trata todo mundo igual, mas porque trata cada um como precisa, necessita. Quinto pilar. Esse pilar aprofunda ainda mais o pilar anterior. A mesma pessoa pode estar em níveis completamente diferentes dependendo da tarefa. Isso é libertador para você e para ela. Alguém pode ser extremamente competente em análise de dados, lembra? M4, mas ficar inseguro para apresentar para a diretoria. Pode ser M1, pode ser excelente em planejamento, M4, mas travar quando precisa lidar com conflitos, M2, M1, pode ser brilhante tecnicamente, M4, mas ainda estar aprendendo a priorizar, M2, ou a delegar, M1. Isso não significa que a pessoa é incompetente, inconsistente, não! Significa que ela é humana. E quando você entende isso, você para de rotular. Você para de dizer, ele é inseguro, ela é confusa, ele é excelente, ela é fraca. Rotulou, acabou o relacionamento, diminuiu a confiança. Não, ele está em níveis diferentes dependendo da tarefa. Isso muda completamente a forma como você lidera, porque você deixa de olhar para a pessoa como um bloco único e passa a olhar para cada tarefa como um momento de desenvolvimento. E é assim que você cria um ambiente onde as pessoas crescem sem medo. E por quê? Sabem que não precisam ser perfeitas em tudo, elas precisam estar em evolução. Vamos para o pilar 6. Usar o mesmo critério para situações semelhantes. Sim, esse pilar é um dos mais importantes para criar confiança dentro da sua equipe. Usar o mesmo critério para situações semelhantes. Deixa eu te explicar por quê. As pessoas não esperam que você trate todo mundo igual. Elas esperam que você trate todo mundo com justiça. Justiça na liderança significa ter critérios claros. Se duas pessoas estão na mesma tarefa, com o mesmo nível de desenvolvimento, elas precisam do mesmo tipo de apoio. Não porque são iguais, mas porque a situação é igual. Quando você usa o mesmo critério, você envia uma mensagem muito poderosa para as pessoas. Eu não tomo decisões baseadas em humor, simpatia ou preferência. Eu tomo decisões baseadas em princípios. Isso cria previsibilidade. E previsibilidade gera segurança psicológica. E segurança psicológica é o que permite que as pessoas assumam riscos, admitam um erro, peçam ajuda, inovem, se exponham, cresçam. Agora, o contrário também é verdadeiro. Sim, o contrário também é verdadeiro. Quando um líder muda o estilo sem critério, quando hoje apoia, amanhã abandona, depois controla, depois solta, a equipe entra em estado de alerta e confusão. As pessoas começam a pensar, será que hoje ele vai estar de bom humor? Será que ele vai pegar no meu pé? Será que ele vai apoiar ou vai me deixar sozinho, sozinha? Será que ele vai cobrar mais de mim do que do outro? E quando a equipe começa a tentar adivinhar o que o líder vai fazer, ela para de focar aonde? No trabalho, no resultado. Por isso esse pilar é tão importante. Não é sobre tratar todos iguais, é sobre usar o mesmo critério quando o contexto é o mesmo. E isso que faz um líder ser percebido como justo, confiável e maduro. E quando a equipe confia no critério do líder, ele trabalha com mais clareza, mais leveza e mais responsabilidade. Vamos para o pilar número 7. Maturidade e tarefa não da pessoa. Esse pilar fecha tudo com chave de ouro. Maturidade é da tarefa, não é da pessoa. Isso muda completamente a forma como você enxerga e desenvolve sua equipe. Quando você entende que maturidade é específica da tarefa, você para de liderar. Você para de dizer assim, ele é assado, você para de rotular, não lidar. Então, isso realmente diz para as pessoas, seres humanos em evolução, com pontos fortes, pontos fracos, medos, talentos, diferentes, dependendo da situação. É aqui que entra uma das ideias mais poderosas de Ken Blanchard que tem nesse livro aqui.
Liderança situacional é desenvolver uma relação de parceria. Não é sobre mandar, não é sobre controlar, não é sobre vigiar. É sobre caminhar juntos. Uau! Blanchard diz que todas as pessoas têm um potencial de desempenho máximo. Todas, sem exceção. Isso é muito importante. Nessa obra, ele sabe que é liderança de alto nível. Ele diz o seguinte: a diferença não está em onde elas estão agora e no quanto você como líder, e sim, o que você está disposto para desenvolver. Porque liderança não é algo que você faz às pessoas. Liderança é algo que você faz com as pessoas. E quando você entende isso, você percebe que seu papel não é rotular ninguém como bom, ruim, forte ou fraco. Seu papel é descobrir em que ponto da jornada cada pessoa está e ajustar seu estilo para ajudá-lo no próximo passo. É isso que cria parceria, e parceria abre as vias de comunicação. Aumenta a qualidade das conversas, aumenta a quantidade das conversas produtivas e transforma a relação entre líder e liderado em algo vivo, humano e produtivo. Quando você lidera com parceria, você cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para tentar, se sentem apoiadas para aprender, se sentem encorajadas para crescer, se sentem responsáveis por entregar e se sentem parte de algo maior. Isso que leva alguém ao M4, ao nível máximo de maturidade. Alta competência e alto empenho. Não porque você cobrou, não porque você pressionou, mas porque você desenvolveu. E, no final das contas, liderança situacional não é sobre você, é sobre as pessoas que caminham com você. É sobre enxergar potencial onde outros veem problema. É sobre ajustar o estilo onde outros insistem em controlar. É sobre conversar onde outros apenas cobram. É sobre apoiar onde outros abandonam. É sobre desafiar onde outros protegem demais. É sobre entender que cada pessoa está em um ponto da jornada e que o papel do líder é caminhar ao lado, não na frente nem atrás. Ken Blanchard diz uma coisa que eu carrego comigo. Todas as pessoas têm um potencial de desempenho máximo. Todas, sem exceção. A diferença está em descobrir onde elas estão agora e ter coragem e a sensibilidade de ir ao encontro delas, porque liderança não é algo que você faz às pessoas, lembra? Liderança é algo que você faz com as pessoas. E quando você lidera com parceria, com presença, com propósito, as pessoas crescem, a equipe floresce, os resultados aparecem e você descobre que liderar pode ser humano e profundamente transformador. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir e reflita em qual maturidade sua equipe está hoje, em qual maturidade você quer levá-la, em qual maturidade você está em determinada meta ou em determinada tarefa. Importante que a gente entenda que desenvolvimento é desenvolvimento contínuo, tanto da pessoa, da equipe e das organizações. Até o próximo vídeo.